eu quero entender a cabala, né? Porque ela cura, de fato, as pessoas. Me explica um pouco da cabala. A cabala surgiu no Egito por volta do ano 4920 a.C. Era conhecida como o oráculo de Teúti. Acontece que o Egito ele não era um país ainda, não era uma nação naquela quase 7.000 anos atrás. Então, o egípcio ele vivia do pastoreio, das plantações, toda a extensão do Vale do Nilo, que ia desde Alexandria, no Delta, até a Núbia e também na Etiópia. E existiam, na época, assaltantes, ladrões, como sempre teve. Né? E, sempre teve assaltante. Então eles colhiam, e os ladrões vinham e levavam todo. E na cidade de Mênfis, hoje é o Cairo, surgiu um guerreiro chamado Menés. E ele não achou justo. Então o que ele fez? Ele construiu uma cidade fortificada. E ali foi fundado a nação egípcia por volta de 4.920 a.C. E ele começou a combater. Então formou inicialmente um exército para a defesa da população. E os grupos, os nomos, começaram a se agrupar em torno dessa cidade, depois Heliópolis, hoje Cairo. E ele começou a ver que existiam sacerdotes médiuns com poderes mediúnicos, poderes extraordinários. Então ele chamou o sábio Teúti para fundar um templo em homenagem a Ptah, o grande criador de tudo, todo o universo, e unir as tribos sobre um único Deus. Mas devido à longa data das dinastias, então foram incorporando mais deuses. Por tudo que eu pesquisei, o que acontecia era o seguinte: os sacerdotes eles eram altamente preparados. Eram sacerdotes com poderes mediúnicos e que a população ignorante não entendia quando falava, por exemplo, de um Ibis. Mas quem é Ibis? Quem é Tote? Tote é o Ibis. Então, eles passaram a personificar Tote, um deus Tote, que era uma entidade espiritual, como um Ibis. Horus, o falcão, protege o faraó. Né? Amon-Ra, o carneiro sagrado, representa o próprio faraó, porque o carneiro, todo mundo acha que ele é bonzinho, ele não é, não. Ele é bem... Lá no Egito eles são bravos, entendeu? Então, desse sincretismo religioso, surgiu um oráculo que foi levado por Platão para a Grécia, como oráculo de Delfos, foi levado para o Punjab, onde surgiu toda a parte da quiromancia, leitura de mão, tarô, para o Oriente, a borra de café, para a França, desculpe por causa do AVC, imagina, às vezes sobe tá, mas o tarô de Marseille, por exemplo. Tá. Quem levou o tarô de Marseille? Champollion, junto com Napoleão. E sempre era consultado, e era muito caro uma consulta. Quando Moisés saiu do Egito, ele era um iniciado, ele levou a técnica da cabala para a Judéia, e dali surgiu a cabala judaica, que tem um fundo puramente místico e religioso do judaísmo, com 69 nomes de Deus. E a técnica me foi passada por um mestre, um mago mesmo, chamado Anwar Sirish Al-Karen, já falecido. Você já ouviu falar de tapete voador? Já, no filme do Aladdin. Isso. Tapete existe. O tapete voador existe? Sim. Como assim? Eu vi meu mestre fazer isso, como eu também vi no Tibete, no Potala. De fato, ele só que não é o tapete. É ele que faz levitação. Então, veja bem, existe todo um sincretismo, uma magia em torno do Egito que sempre existiu, né? Tanto que eu levo grupos uma vez por ano em busca
dessas experiências mágicas dentro das ruínas dos templos egípcios. Nossa, fenomenal. Porque, e vamos lá, já que você falou do tapete voador, e a lâmpada mágica? Não, aquilo lá, inventado por Sherazade nos Mil e Uma Noites. Certo. A questão é interessante, porque o senhor também vem do budismo, né? Sou budista. E tem essa questão de atravessar a parede, de voar. Isso é real? Atravessar a parede não, mas voar, voa. Mas essa levitação, como é possível? Porque a gente escuta e fala assim, não, ok, só acredito vendo. Como o senhor disse, eu vi, meu mestre voou, não no tapete, ele voou. Só colocou um tapete embaixo. O tapete levantou com ele. Como é que funciona? Força mental. O meu mestre no Japão, isso eu vi. Nós fazemos umas madeirinhas que fazemos pedidos, normalmente falecidos da família e tudo mais. E estávamos em Kyoto e o mestre chegou, as fogueiras, uma coisa assim, é muito grande. Só para você imaginar, o ano que eu estava lá, foram queimados 8 milhões de madeirinhas. É muita coisa. Então fica lá quieta a noite toda e de manhã o mestre começou a recitar os mantras que nós recitamos para mudar a nossa vida. De repente começou a sair uma fumacinha e aquela gigantesca fogueira pegou fogo. É a força mental do mestre. E essa força mental, nós temos condições de adquirir? Não. Não é adquirir. Raul, nós já temos. Todos nós? Todos nós temos. Eu tenho e você tem. Mas qual é o nível de desenvolvimento mental, psicológico que nós temos para chegar nesse nível? A dedicação para que a gente consiga atingir o que a gente é capaz. Isso requer muita vontade, treino, ou é uma coisa que você é apontado como você é o cara? Não. Nós temos, está dentro de nós.